das contas da presidenta Dilma em 2014 e depois ao início do processo de impeachment. A presidenta Dilma está sendo processada e julgada por crimes de responsabilidades, as tais pedaladas fiscais, que já foram descaracterizadas como crime pelo Ministério Público, e 3 decretos de suplementação. Eram 6, agora tem 3 decretos apenas, que na tese dos senhores e do senhor informante foi fundamental para o descontrole das finanças públicas e por consequência da crise econômica brasileira. É essa a narrativa. Apesar de ser o presidente interino hoje, Michel Temer, o que fez o maior déficit orçamentário da história do país, 170 bilhões de reais. Na semana passada, esteve na Comissão de Assuntos Econômicos o senhor Mansueto Almeida, que é secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda. Não é do PT, não trabalhou com a presidenta Dilma, se não me engano, até ligado ao PSDB. E disse o doutor Mansueto, desde o início dos anos 90, todos os presidentes da República que entraram no Palácio do Planalto, ao saírem, deixaram para trás uma despesa primária maior, o que significa que há algo estrutural no crescimento da despesa pública no Brasil. De 1991 a 2015, temos crescimento da despesa de praticamente 9 pontos do PIB. Para onde foi esse crescimento? A maior parte para programas que a gente chama de transferência de renda, inclusive seguro-desemprego, abono salarial e previdência. E completa ele. Então dá para fazer ajuste em 1 ou 2 anos? Infelizmente não. Não conheço nenhum país do mundo que tenha feito ajuste em 1 e 2 anos, que era o que propunha o informante e o Tribunal de Contas da União para que a presidenta fizesse. O senhor acha razoável julgar, processar e condenar a presidenta pelo desequilíbrio fiscal estrutural que nós temos nas contas públicas por causa de 3 decretos de suplementação e uma chamada pedalada fiscal já descaracterizada pelo Ministério Público? Em 15 de junho, o senhor falou que a fonte de recurso de excesso de arrecadação era neutra. 15 de junho de 2015, num relatório que Vossa Senhoria fez. Em 8 de junho, aqui na comissão especial, o senhor disse que não era neutra mais, que só o remanejamento, a anulação de fonte era neutra. Por que o senhor mudou de ideia? Todos os decretos de suplementação são de fontes de recurso vinculada, doações, taxas de vestibular, convênios, não podem ser utilizadas para outro fim, para pagamento de juros. Em qual instrumento, instituto legal, o senhor se baseia para dizer que a presidenta não podia usar essas fontes para suplementar as despesas específicas, já que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal ela utilizar essas fontes para pagar serviços da dívida, pagar juros, pagar despesas financeiras. Mas eu gostaria que o senhor especificamente dissesse qual é a lei e qual é o artigo que embasa a sua convicção. Não, é que... Pois não. Senhor Júlio Marcelo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Gleisi Hoffmann. Senadora, existem maneiras constitucionais e legais de fazer a gestão pública do país, a gestão fiscal, mesmo em momentos de crise, mesmo em queda de receita. Os fatos que levaram à rejeição das contas, os fatos que deram base à denúncia aqui apresentada, são as ilegalidades cometidas na gestão fiscal. Não é a questão estrutural, o crescimento estrutural das despesas primárias. Como bem disse Vossa Excelência, Mansueto Almeida mostrou que isso ocorre há vários anos. E nem por isso os presidentes anteriores, nos exercícios anteriores, incidiram nas ilegalidades que aconteceram em 2015, em 2014. Então, é um problema de descumprimento da Constituição, não é um problema de ter déficit ou não ter déficit. O déficit, ele em si, não é ilegal. O que é ilegal é descumprir a meta, o que é ilegal é editar decretos não compatíveis com a meta, o que é ilegal é utilizar bancos públicos federais para despesas primárias. Enfim, essas são as ilegalidades que estão em discussão. Nesse parecer que a Vossa Excelência menciona, no memorial que elaborei, dirigido aos ministros do Tribunal de Contas, considerei o critério mais benéfico para mostrar, para sensibilizar os ministros do Tribunal de Contas, que mesmo no critério mais benéfico havia irregularidade grave que justificaria a rejeição das contas. Mas quando o tribunal adota o Acórdão 2461, ele adota esse outro critério, menos benevolente. Ele adota o critério que também rejeita o excesso de arrecadação,
como fonte neutra, que pode ser utilizada em caso de incompatibilidade com o cumprimento da meta. Então, passei a seguir esse critério do tribunal naquele momento. Disse aqui do Senado que ainda considero que até a questão da anulação de despesas é passível de discussão e, no limite, não deveria haver decretos suplementares utilizando essa fonte, porque essa autorização do Senado prevê um estado de gestão das contas que não está presente. Mas, enfim, a mudança é essa. E o excesso de arrecadação, ainda que seja de uma receita vinculada, já disse isso aqui hoje, só pode ser gasto se tiver autorização orçamentária. E quem diz isso é a Constituição. É simples. Onde é que está dito que o excesso de arrecadação não pode ser gasto enquanto não estiver incluído no orçamento? Na Constituição da República, na Lei 4.320, na Lei de Responsabilidade Fiscal. E a inclusão tem que se dar pelos mecanismos constitucionais e legais. Quando se dá por um decreto